essa igreja hoje ela tem em torno de 800 membros, né? Uau, Eu, eu não sei se eu posso mencionar o nome. como quiser, fica à vontade. O nome da igreja em espanhol seria Iglesia Buenas Notícias, né? Ou seja, Igreja Boas Notícias. E é uma igreja em Lugo, a gente poderia dizer, não digo que é uma denominação, mas é uma comunidade, então ela não está presente só em Lugo, tem em Santiago também, tem nessa uma cidade que eu mencionei antes, que chama-se Ferrol, é uma cidade industrial acima de A Corunha, e em outros pontos da Espanha. Mas dessas igrejas todas, dessa família ou dessa comunidade, dessa denominação Buenas Notícias, a maior delas é a que está em Lugo. Ela, por conta que é uma igreja que trabalha com visão celular, então ela alcançou várias pessoas, famílias aqui na cidade de Lugo, e começou também a trabalhar com ponto de missões na província, em primeiro lugar, e depois na Galícia toda. Então, a igreja local aqui tem já em torno aí de 800 membros, mais ou menos, né? E eles já estão vendo, porque o local atual, ele, por exemplo, para você ter uma ideia, a maioria das igrejas tem 50 pessoas na Espanha, então com um culto só, você consegue que todos participem, né, Glauber? Já nesse caso aqui, eles têm que ter 2 cultos por domingo e já não está comportando, né? Existe uma ênfase grande para que a pessoa não somente, né, se torne um igrejeiro de domingo, mas participe aí das reuniões de célula. E isso tem alcançado a cidade e as pessoas, né? E, claro, o foco principal é sempre que a gente tiver uma oportunidade de alcançar o local, o galego. E tem um testemunho muito Amém. forte nesse sentido aí. Você compartilha com a gente, por gentileza. Assim, não é um testemunho que nós participamos, mas é um testemunho dessa igreja, né? Então, nós, ao chegarmos, fomos conhecendo as pessoas e tal. E num determinado momento, né, nesse ano, nós conhecemos um casal, um galego, né, e casado com uma brasileira. E ele, por exemplo, quando você conversa, você pergunta, até hoje ele se emociona, porque ele tinha muita. E aí eu entro um pouquinho, se você me permite voltar a algo que a gente já mencionou, né? Como é o povo galego. Então, o povo galego tem muita ferida, Glauber, muita mágoa em relação à instituição igreja. Eles foram muito machucados, ou por algum líder, no caso da Igreja Católica, né? Vamos lembrar que a Espanha teve um caso aí com a questão do ditador Franco, que utilizou a igreja para oprimir. Então, tem muito essa coisa. Aqui na Galícia é mais forte ainda. Então, tem muito essa ferida. E eles se afastam de Deus. Mas, como você falou, eles precisam conhecer, né, Deus, pessoa, e Jesus, o Filho. E quando isso acontece, Glauber, aí eles derramam o coração e se entregam mesmo. E esse senhor, ele conheceu Jesus em setembro do ano passado, né, num grupo pequeno, numa célula dessa igreja, e a esposa já era evangélica desde o Brasil, e eles tinham muitos conflitos, inclusive eles se separaram, e aí quando ele voltou para o Senhor, eles restauraram o casamento, e Uhum. aí ele se batizou, e aí nós participamos do batismo dele, foi, perdão, foi o mês passado, foi no final do mês de maio. Ele se batizou aqui nas águas, né? No rio aqui. Eles fazem batismo aqui no rio. Amém. Então, é um testemunho muito forte. E ele mesmo fala: olha, eu sou galego, eu falo para você, ele compartilhando comigo nesse dia. Eu não queria saber de igreja, não queria saber de Deus, eu era assim, né? Eu não respeitava a fé da minha esposa, isso afetava ela e os filhos, né? E aí hoje não, hoje eu quero Deus, eu quero Jesus, e hoje por isso que eu me batizei. Agora quero continuar na minha caminhada. Isso foi muito forte, né? Legal. E ele falou: Gustavo, não desista de alcançar o galego, mesmo que ele seja duro igual eu era, mesmo que você vai alcançar, talvez você vai morar a sua vida inteira, vai alcançar um galego, já tá bom, já fez sua missão, faça isso, né? Então isso me incentivou bastante, Glauber.